A Garota do Job no Garimpo e o Cliente Misterioso, parte 6 e final. Então, gente, ela ficou em dúvida entre voltar para casa, né, e viver realmente o que ela estava vivendo já com aquele homem ali, que não era somente um homem humano. Ou ela poderia implorar, como eu falei para vocês, por uma passagem até a cidade e realmente pegar, gente, o beco, como se diz, né, e ir embora para casa dela. E assim, então, ela decidiu ficar ali. A família ofereceu a ela abrigo naquele momento, né? Afinal, estaria nas mãos dela voltar a viver com ele ou ficar ali. Então, ela ficou ali, ela disse, emudecida, sem saber o que ela faria da vida, sem saber que rumo realmente tomar. Então, no dia seguinte, ela perguntou qual a cidade mais próxima. Daí, aquela senhora que se dizia prima ali, disse que era uma cidade aí que eu não vou poder falar o nome. E daí ela perguntou, olha, tem passagem para lá ainda essa semana, hoje? A senhora disse que poderia arranjar alguém para fazer a viagem para ela, né? Deixar ela na cidade. Então ela falou que ela não tinha dinheiro. A única coisa que ela tinha, gente, era aquele colar lá que ele havia dado para ela com aquela pedra ali. Ou com aquela pepita, né? Mas no fundo ela disse que era algo que ela não queria se desfazer. Então não se tinha outra opção, ela não tinha dinheiro, não tinha nada. Afinal, ela não tinha nada. E daí a senhora disse que ajudaria ela com as passagens, né? Afinal, eles eram muito pobres também. A senhora prima, né? Agora a cunhada, a ex-cunhada, né? Tinha um pouco mais de condições financeiras. Então ali eles conversaram. Aquela senhora resolveu ajudar também ela. E na manhã seguinte ela disse que ela partiu para a cidade. E ali ela disse que foi de barco. Chegando no porto ali, muito com medo de ele aparecer por ali. Afinal, ela tinha medo dele estar ali. Sendo que, já que ele era uma criatura sobrenatural, né? Ele poderia muito bem ter ido até a cidade, como ele realmente ia fazer compras ali como uma pessoa 100% normal. E realmente procurar por ela. Mas, ela disse, pela graça do eterno Deus, ela não viu ele por ali. E assim, naquela primeira semana de maio aí do ano de 1995 ou 96, ô galo, ela pegou o ônibus ali na rodoviária e foi embora para casa, gente. Ela disse que quando chegou em casa, ela não tinha dinheiro, não tinha roupa, não tinha praticamente nada, a não ser a roupa que ela tinha no corpo, né? E também não tinha sanidade na cabeça. Assim, com o restante do dinheiro que a ex-cunhada deu a ela, ela pegou o ônibus em direção ali à casa da mãe dela, disse que chorou muito, só nunca contou a razão porque chorou. Ela disse que esse dia chorou mais do que o dia em que ela descobriu que teria que servir como garota de programa naquele garimpo. Então ela ficou ali na casa da mãe dela por um tempo, o filho já estava um tanto grandinho. E os familiares até pensaram mesmo que ela estava chorando de saudade, né, da família. Afinal, fazia já um tempo que ela estava fora de casa. E nesse tempo ela nunca tinha ido visitá-los, né? Assim, ela diz que passou um tempo da vida dela sempre tendo pesadelos ali, sonhando que ele estava atrás dela, que ele estava vindo atrás dela, principalmente com onça. Gente, ela sonhava muito com onça. Então ela diz que talvez essa fosse a forma dele, né, agora, depois de ter sido encantado. Então, passou-se o tempo. Ela acabou vendendo ali aquela pedra que ela tinha. Ela disse que refez a vida dela. Atualmente não mora mais aqui no nosso bendito Pará. Mora fora. Ela reconstruiu a família dela. Tem outros filhos. E essa foi a história dela a respeito desse rapaz que ela conheceu ali naquele garimpo. E ela termina dizendo que tem com ele uma eterna dívida de gratidão. Afinal, foi ele quem deu a chance dela sair dali daquele garimpo, né, gente? E recomeçar a vida dela. Ela diz que faz muitos anos que não vai até essa cidade, mas talvez ele ainda more por lá, ou não, né? Não se sabe o que aconteceu realmente com o Antônio. E até que enfim, gente, terminamos esse relato por aqui. Eu achei muito emocionante e os áudios da seguidora são longos demais. Então, eu quis contar essa história para vocês de uma melhor forma. Perdoem a quantidade de vídeos longos e desculpe pela quantidade de partes, tá, gente? Mas é que eu queria trazer esse relato de uma forma bem contada para vocês compreenderem. E eu tenho certeza que esse relato aqui é um dos maiores e mais intrigantes que eu já recebi aqui. E eu deixo uma última mensagem para vocês, que você acredite ou não no sobrenatural, ele existe. E você não pode julgar antes de conhecer realmente a nossa região amazônica e seus mistérios.